Olá, vídeo. Meu Deus, eu só faço vídeo quando eu tô mal, parece. Tô em casa agora, sem minha bebê, sem minha filha, né, minha enteada. Foi pra igreja, meu marido foi trabalhar. Cá estou eu sozinha em casa. Estou mal, estou com pneumonia pela terceira vez na minha vida. Estou aqui comendo um... Esqueci o nome disso aqui, acho que é a pneumonia. É aquele negocinho, sucrilhos. E eu queria deixar registrado uma coisa que eu não registrei, né, no meu YouTube, que é o relato de parto. Eu vou tentar ser rápida, mas toda vez eu digo isso. Bom, o meu parto foi aliás, minha gravidez foi uma gravidez que não foi de risco até eu acho que os 5 meses. Mas depois eu comecei a ter alteração na pressão. No começo minha pressão ficava baixa, tipo 9, e depois ela começou a ficar alta, 13, 14, e a gente sabe que a pressão alta pode levar a pré-eclâmpsia e há risco de morte mesmo, né? Tanto do feto quanto da mãe. É algo muito, né, que tem que ser acompanhado de perto por um pediatra. Então, quando eu fiz 36, 37 semanas, que já pode começar, já pode vir, né? A partir de 35, 36 já pode vir o bebê. Eu comecei a ter muita oscilação de ficar alta a pressão. Eu comecei até a tomar o remédio para pressão. Eu esqueci o nome do remédio, mas meta alguma coisa, eu esqueci. Metildopa, eu acho que é metildopa que eu tomei. Tudo com prescrição médica. E aí eu tava muito inchada, muito cansada. Eu fiquei trabalhando acho que até 35 semanas. E aí quando deu o limite que eu já podia pegar a licença, eu já peguei, porque eu não aguentei. Eu trabalhava muito longe de casa, 2 horas de casa. Morava no Grajaú. E trabalhava em Perdizes, aqui em São Paulo, e é tipo, linha Esmeralda, quem pega sabe que é o caos. E foi muito difícil. E eu tava esperando o parto normal. Só que os médicos sempre falavam, você não pode passar de 40 semanas por conta da pressão, que é perigoso. Então, quando eu tava, tipo, com 38, aí eu até eu sentia contração de treinamento. Fui em uma maternidade próxima, lá do Grajaú. Eles fizeram toque, coisa mais horrível, dói pra caramba. Pelo menos em mim, né? Nossa, Deus me livre. Aí a médica falou assim, foi uma mulher ainda que fez. Ela falou assim, fica relaxada. Tem como relaxar com dor? Ai, gente, você não tá ali namorando. Se vocês me entendem, tipo, não é uma coisa normal. E foi horrível, assim. E eu lembro que eu tava muito cansada, mas eu disse, vou esperar. E minha pressão começou a oscilar muito. E eu lembro que o meu plano, o meu convênio não é um convênio muito, né, chique, é um convênio básico. E tinha um hospital que atendia no Jaraguá, bem longe assim, mas era o único maternidade mesmo. E eu poderia agendar a minha cesárea e eu não sabia, né? E aí eu liguei para esse hospital, fui lá, o médico olhou meus exames e eu iria fazer 40 semanas, acho que na segunda-feira, foi no domingo. Isso foi tipo terça-feira da semana passada e tipo, eu falei pro médico, não, vou agendar pra quando eu fizer 40, porque eu não posso passar de 40 semanas. Então eu agendo a cesárea. E o médico falou assim, não, você vem, a gente vai tentar colocar induzir o parto, né? Se você não entrar em trabalho de parto. A gente vai colocar os comprimidinhos na vagina pra tentar dilatar. E se sua pressão tiver ok, né? Aí eu concordei, eu falei, ok, eu só preciso saber, né, que eu vou ter a menina, porque eu não aguento mais ficar grávida, estar grávida. E foi dito e feito. E
Isso, eu acho que tava pra segunda marcada, acho que era. Era pra segunda. E aí no domingo à noite eu tava na casa da minha mãe e a minha pressão começou a oscilar. Ficou tipo 14, 15, eu acho. E tipo, é muito perigoso. Então no domingo à noite mesmo, eu já fui pro hospital. E aí cheguei lá, a gente fez o exame cardiotocos, que eu sempre fazia, né? Já tava, meu Deus. Fez o cardiotoco, fez. Não fez toque, eu acho, mas fez o cardiotoco e viu minha pressão. E minha pressão tava oscilando. E aí eles começaram a falar com o convênio, né, pra internação e tal. E eu com medo, né, porque eu nunca tinha mexido com o convênio. Eu disse, será que cobre mesmo essas coisas, meu Deus? E aí deu tudo certo, né? Eu fiquei internada, minha mãe tava comigo. E aí quando chegou outro dia, eu fiquei esperando no quarto, né, pro médico me avaliar. E o médico veio, era o mesmo médico, muito bom por sinal, assim. E eu já tinha pesquisado, né, no Google sobre esse hospital e tinha visto casos de pessoas que morriam por hemorragia. E eu, e eu tava assim, meu Deus, tinha visto alguns casos, acho que um ou dois casos, não fiquei olhando muito, mas eu era o que eu tinha ali, era aquele hospital. E o médico passou, acho que foi de manhã, às 10 horas no quarto, ou menos. Aí ele mediu minha pressão, viu que a pressão estava alterada e ele falou: Olha, não vai dar pra gente tentar o normal porque sua pressão tá alterada. Eu vou marcar pra você ser uma das primeiras assim que a gente começar as cirurgias. E era pra eu ser uma das primeiras, mas acabou que tinha um caso de urgência na frente. E eu fui ter minha bebê meio-dia e 45. Eu lembro a hora, assim. E foi, meu Deus, muito surreal, né? E esse vídeo vai ficar meio longo porque há outras coisas que aconteceram, complicações. E eu tive minha bebê, enfim, né? Eles colocam aquela agulha nas suas costas, você com buchão, oh, meu Deus, é meio traumatizante. Eu sempre sonhei com parto normal. Então, mas a essa altura do campeonato eu só queria ver minha filha bem e, enfim. Mas aí, na hora do parto, que eu tava lá na sala de cirurgia, eu já vi o médico falando alguma coisa assim, não sei o que, coloca remédio, tal, tal. Aí eu não sei se tem a ver, mas eu já fiquei assim ligada, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Aí tiraram minha bebê, coisa mais linda, meu Deus. Não é porque é minha filha, não, a bicha é bonita. Parece que a gente fez com muito amor. E depois de um tempo, né, ele me fechou tal. Aí me botou numa maca de espera por uns minutos, uma hora. E depois já trouxeram a bebê comigo. Tipo, a minha bebê já ficou comigo. Eu não achava que era assim, eu achava que demorava. E eu lembro que as enfermeiras falavam assim: você tem que amamentar a sua filha. E eu não entendia porque dizem que a gente não pode levantar. E como é que eu ia amamentar deitada? Enfim, foi uma sucessão de erros, né? Das enfermeiras, assim. E nesse momento, eu acho que por conta de eu tentar levantar para amamentar minha filha, eu comecei a sangrar muito. E eu lembro que eu falei assim, até me emocionou. Eu lembro que eu falei assim, segura minha bebê, porque eu vou desmaiar. E, e aí o médico chegou, ele começou a apertar o meu útero e não sei o que, que ele tá fazendo, só sei que eu senti, só ouvi assim, aquele sangue, sabe? E essas enfermeiras, assim, nenhuma empatia, falando, sua filha vai ter não sei o que, glicêmico, você tem que amamentar, mas tipo, eu tinha acabado de sair da cirurgia. E eles têm fórmula, né, assim, pra dar. Tanto que depois ela tomou. Mas só sei que eu tive que ir pra UTI, fiquei com hemorragia. E eu tinha visto, né, um caso antes, então assim, eu já tava pensando que eu ia morrer, eu já tava orando a Deus, agradecendo por ter visto minha filha, pelo menos. E já tava pensando que eu queria que minha irmã gêmea cuidasse, porque era tipo eu, né, com a minha mãe. E nem pensei no meu esposo, tá? Mas foi um momento bem difícil. Depois eu tive um pouco de baby blues, que é tipo, não é uma. Não chega a ser uma depressão, mas quase que foi uma depressão. Realmente, assim, eu quase desenvolvi uma depressão pós-parto. E eu ficava pensando muito no que aconteceu, né? Agradeci muito a Deus. Tem até uma música que o meu sobrinho fez um vídeo, né?
meu e colocou, que é a música Milagres, do Livres para Adorar, que fala justamente sobre isso, né? Sobre o Deus de milagre, que faz os mortos reviver e tal. E eu, meu Deus, depois eu só ouvi essa música e chorava. Até hoje, quando eu ouço esse louvor, eu me emociono e lembro, né, da minha filha. Eu digo que esse louvor é da Zoe mesmo, né? Porque se eu tivesse falecido, sei lá, poderia, né? Eu não sou melhor do que ninguém. A Bíblia diz que tudo que sucede ao justo se sucede ao ímpio também, né? A gente não é melhor do que ninguém pra gente ser crente, né? Mas é isso. Foi muito difícil na época, mas ficou para contar como testemunho, né? E hoje em dia eu conto esse testemunho falando que eu passei. Eu fiquei muito mal, não fiquei muito tempo na UTI. Fiquei tipo uma noite, um dia, mas tipo só do nome UTI é cuidados intensivos, né? Eu tava sem sangue, eu tava com perca de sangue, eu tava muito fraca. Eu não consegui ver minha filha nessas horas, então foi muito difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente tá aqui para contar a história, que fica como lembrança de superação e tudo mais. É isso. Esse foi meu relato de parto. Que tive hemorragia depois, mas graças a Deus eu até tenho que voltar no médico, que eu não voltei. Assim, na correria, tipo, pra ver como é que tá as vitaminas e tal. E eu preciso fazer isso quanto antes. Mas é isso. Sobrevivi. Conta a história.